Olá, gente, muito boa noite, tudo em ordem. Chegando então para mais uma live de expressão nessa quarta-feira, nossa segunda live da semana. A gente se encontra toda segunda e quarta, sempre às 7 horas da noite. E hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Corte, médico veterinário em Araras. Só estou anotando aqui então para fixar o nome dele aqui do nosso convidado. Corte tem acento, aprendi isso. Vamos ver. Ok, deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Pedir para fixar isso, fixar comentário. E vamos lá, vamos convidar o Dr. Paulo Corte para entrar comigo aqui. Fazer o convite. Só aguardar então que ele aceite o convite para participar com a gente dessa conversa. Enquanto isso, muita gente chegando. Eu lembro que é sempre bem-vinda a pergunta de todas as pessoas que estão acompanhando essas nossas conversas. Sejam os convidados da própria Revista Expressão, do Instagram, @expressãoararas, como agora os convidados do nosso entrevistado de hoje, Paulo Corte. Paulo, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos da Revista Expressão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? A gente sente saudades, né, desse encontro, e as lives estão quebrando um pouco disso, né, Rafa? Do aperto de mão que a gente não pode dar, do abraço. Então, eu queria dar os parabéns para você e para a Márcia por levar um pouquinho disso para as noites, né, das famílias de Araras e região, que a gente considera muito importante esse contato virtual, né, vamos dizer assim. Paulo, você falou muito bem, porque é a forma que nós encontramos de ficar mais próximo dos nossos leitores, daqueles que acompanham há anos o trabalho da Márcia Cunha, que acompanham há anos a história de Araras e região pelas páginas da Revista Expressão. Por enquanto, não tem revista, né? Justamente o momento não permite isso, mas a gente já está trabalhando, então, nesse conteúdo virtual, nesses encontros virtuais, através da live de expressão, toda segunda e quarta-feira, sempre às 7 horas da noite. Eu agradeço por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que você vai ter boas histórias para contar para a gente, hein, Paulo? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, né? É uma honra estar com a Márcia, um trabalho já de longa data que a Márcia desenvolve, né? Então, estar junto, né? Estar aqui é um motivo de muito orgulho. Obrigado, obrigado mesmo. Aliás, Paulo, você falou, a tua história já foi retratada algumas boas vezes nas páginas da revista, né? Foi. A Márcia já fez uma grande homenagem ali para a gente, tanto para o hospital. Uhum. Numa época, acho que, eu não lembro agora a data exata, mas a gente teve uma homenagem ali na capa da revista. Foi bem bacana. Eu tenho guardadinho até hoje isso. E qual que é a repercussão de momentos como esse para você, Paulo? As pessoas falam, poxa, eu te vi na revista, não sabia da sua história, da sua trajetória. É legal isso? Repercutiu bacana? Ô, Rafa, assim, a gente mora numa cidade pequena, né? Eu amo Araras, eu falo, né, aquela coisa do bairrista, né? Então a gente Sim. adora a cidade, mas é uma cidade pequena. Então aonde você vai, né, a pessoa comenta, né? Então às vezes é engraçado porque você está na fila do banco, nossa, lá, eu vi você na Revista Expressão, ou você vai num consultório. Outro dia eu fui num médico e tinha uma revista da Revista Expressão antiga lá que ele guarda, né, todo lá. E a pessoa tava assim com a revista, né, aberta assim a revista e Aliás, eu tô puxando até algumas aqui, ó. Ficam guardadinhas também aqui. O legal. legal da revista é justamente isso, né? Porque a periodicidade dela, né? Não menosprezando o jornal, até porque eu sou jornalista também, né? Mas o jornal ele vence a cada dia, diferente da Sim. revista. A revista ela conta histórias que devem ser perpetuadas, né, pra gente, né? Acho que foi isso então que a Márcia fez com você faz há tanto tempo aí. Legal. Com Paulo, muita vamos lá. maestria, né? Exatamente. Deixa eu conhecer um pouquinho da sua história. Você sempre quis ser médico veterinário, Paulo? Como foi que tudo isso começou? Rafael, eu sempre fui criado, né, tanto com os meus avós maternos e paternos, os dois sempre tiveram sítio, tiveram fazenda, né, tiveram sítio, zona rural. Aham, sim. E eu, desde criança, né, meus pais nasceram no sítio, minha mãe, meu pai, então eu sempre tive muito contato com isso. E eu sempre falo que desde que eu me lembro, né, por gente,
eu nunca tive dúvida da minha profissão. Eu sempre quis ser médico veterinário. Então, acho que esse contato que eu tive com os animais no sítio, sempre com cavalos, participando com meu avô, né, de eventos, eu acho que isso, de criança, estimulou nessa questão da cura, né, de ver o animal doente, de às vezes chorar quando criança, porque o animal ficava doente. Naquela época, não tinha os recursos que a gente tem hoje, com veterinário, exames, né? Então, era mais precário a medicina veterinária naquela época do que é hoje, né? Então, eu acho que isso incentivou, mas nunca de nenhuma forma alguém me incentivou. Eu tive sempre essa certeza, né? E meu pai, né, os dois já faleceram, né? Meu pai, ele era muito amigo, ainda, do João de Melo. E o João de Melo eu falo, né, que é meu segundo pai. Né? O pai, quando meu pai faleceu, ele me deu muito suporte naquele momento. Né? Mas quando eu tinha mais ou menos 12 anos, o meu pai falou com o Dr. João de Melo e falou: olha, meu filho gosta muito dessa área, dessa parte, e eu queria que ele ficasse com você aí aos sábados para ajudar, para ver se ele gosta, né? Eu estava indo na escola, mas não queria ir na escola, né? Queria ficar no sítio, então... E aí foi um jeito de eu me distrair ali. E eu comecei com o João de Melo aos sábados, depois virou de semana à tarde. Num determinado momento eu trabalhei o dia todo, e foi dos meus 12 anos de idade até os 20, eu trabalhei com o Dr. João. Então ali, né, eu tive um grande aprendizado na parte de atendimento, na parte de banho, de tosa. Eu vivi aquilo ali. Então eu falo que eu não tive nenhuma profissão, não trabalhei, né, quando pequeno, quando criança ou quando adolescente, em nada a que não seja a medicina veterinária. Estou praticamente aí desde os 12 anos tendo isso aí. Aí eu cheguei para o João e disse: olha, passei no vestibular, vou fazer faculdade. Ele me deu todo o apoio. Foi aí que eu fui para a faculdade com 20 anos. Você estudou onde? Você estudou onde, Paulo? Eu estudei na Unipinhal, em Espírito Santo do Pinhal. Ok. E aí, nessa época também, minha mãe: olha, você vai fazer faculdade, mas você vai fazer na mais próxima daqui da cidade. Você não vai longe. Eu conheço esse discurso. Foi exatamente isso. Foi visto assim, ó, onde é a mais perto, né? E tinha até uma possibilidade de eu estar indo para Mossoró, né? Que era uma faculdade, uma faculdade de medicina veterinária lá, e eu tinha prestado o vestibular na época e não fui autorizado para ir para Mossoró. Eu fiquei aqui no estado de São Paulo mesmo. E então, desde criança, né, essa parte, depois fui fazer faculdade. Resumidamente, né, enquanto eu fazia faculdade, tinha aula que é integral, né, o dia todo, aula de sábado. Eu vinha à noite para Pirassununga, na clínica do Dr. Gustavo, ajudar ele nas cirurgias noturnas, nas cirurgias que eram agendadas depois do expediente. Então, do terceiro ano para frente, segundo ano para frente, eu vinha para Pirassununga à noite, ajudava ele, voltava para a faculdade, tive essa rotina. Antes de eu me formar, fui contratado pelo Gustavo, e aí trabalhei com ele por 2 ou 3 anos, fazendo plantão noturno, atendimento clínico e tal. Foi aí, Rafa, que meu pai, ele passou mal subitamente, e ele veio a óbito assim, em questões de horas, muito rápido. E minha mãe, quando eu vim para cá, né, quando eu teve esse momento, minha mãe falou: Paulo, você é o homem, né, mais velho aqui velho. Eu sou o do meio, mas era o homem mais velho. Ah, entendi. Tá, perfeito. E você vai voltar para cá. Aí ela falou com o João de Melo, conversou com o João de Melo novamente abriu as portas e falou: não, fala para o Paulo vir para cá, a gente conversa, monta uma sociedade, o Paulo toca aqui, me ajuda, né? A gente toca isso junto. E aí foi que eu voltei para Araras, fiz a sociedade com o João de Melo, e ali, vamos dizer assim, eu estava recém-formado, vamos dizer assim, né? Cheguei de volta em Araras. Tá legal, tá legal. Eu vi que você se emocionou bastante quando você falou do Dr. João de Melo, né? Saudoso João de Melo, que
A cidade conhece muito bem. Eu tenho certeza que ali foi uma grande escola de vida para você também, né? Incrível, né, Rafa? O Dr. João de Mello, né, todos conhecem, ele, além de ser um ótimo médico veterinário, né, ele foi o primeiro veterinário aqui da cidade, né, formado a medicina, ele que trouxe a medicina veterinária aqui em Araras. O ser humano, né, o conteúdo, ele era muito inteligente, né, Rafa? Ele sabia muita coisa de vários assuntos, De a parte vários assuntos, por isso que é cultural. legal. Porque eu costumava ver o João de Mello muitas vezes na prefeitura. Na época eu lembro que eu trabalhava lá na administração, já na imprensa da prefeitura, e nós tivemos algumas realizações juntos, alguns eventos, mas ele sempre envolvido na área cultural. Ele sempre conhecia alguém que poderia beneficiar a área de alguma forma, de algum meio. Ele tinha as pontes, né, para poder trazer isso para a nossa cidade. Isso aconteceu inúmeras vezes. Nessa parte, Araras, acho que tem muito a agradecer, agradecer tudo que acho que ele fez pela cidade aqui. Ele amava essa cidade e fazia de coração, né? Pela biblioteca, quanto Sim. que ele ajudou, né? A biblioteca. Enfim, eu aprendi muito, né? Como ser humano, claro, né? Além de toda a educação que a minha mãe me deu, né? A dona Neuza, que está aqui, acho que junto com a gente. Mas quando mais adulto ali, o Dr. João foi fundamental ali de ensinar boa parte de caráter, de índole, de ética, que ele prezava muito pela ética, né, da profissão. Incrível, incrível, Rafa. Ô, Paulo, eu sei que o foco hoje é você, mas eu tenho uma história muito rapidinha com o João de Mello, que é lá na minha infância, que eu nem sabia e que eu fui descobrir anos depois, quando eu falei para o meu pai e para minha mãe que eu tinha encontrado um médico veterinário chamado João de Mello. E aí eles ligaram os pontinhos e me contaram a história. O João, ele atendia os animais da chácara em que meu avô trabalhava, para os Colombini. E logo que eu nasci, o João de Mello me presenteou com uma camisa do Corinthians. Nossa, Por olha anos, isso. essa camisa ficou guardada lá em casa, obviamente, né? Mas eu não sabia da origem dessa camisa. E depois, tempos depois, anos depois, já adulto, trabalhando, meus pais vieram contar que quem me deu essa camisa foi o veterinário João de Mello, esse mesmo João de Mello, cuja sua história caminhou para e passo com a dele. O João tinha esse carinho muito grande dele promover lembranças que marcavam a vida das pessoas, sabe? Ele dava um jeitinho de entregar alguma coisa que ficaria. Às vezes ele tirava uma foto e revelava, e depois, quando te encontrava, entregava a foto. Coisas que iam deixar esse legado, vamos dizer assim, legal. De histórias boas, né? Tipo, lembrar do nome dele com carinho, né? Então, eu tenho bastante gratidão, né, pelo João, por tudo, né? Porque Claro. por tudo que eu falei, pela oportunidade que ele me deu lá atrás, pela oportunidade depois que eu me formei, de todo o conteúdo que ele passou. Então, o João foi assim, num período da minha formação, foi essencial. Perfeito. Ó, tenho perguntas imensas, inúmeras aqui para fazer para você, Paulo, mas estou vendo que o pessoal está chegando. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Tem convidados do seu lado, pessoal que segue o Paulo Corte, segue também a gente lá, @Expressão Araras. Pessoal de Expressão Araras pode seguir também, @Paulo Corte, tá certo? É uma live, é uma via de mão dupla. Tá legal? E essa galera que está chegando também aqui pode fazer perguntas, né? Pode se manifestar sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho a gente faz uma saudação à galera toda que tá chegando aqui, mas é legal ter essa interação. Ô, Paulo, seguindo aí na sua história, por quanto tempo você trabalhou com o João de Mello? Aliás, você foi sócio dele logo depois que você chegou em Araras, como você contou, quando você retornou para Araras já formado. Você ficou quanto tempo nessa sociedade com ele? Eu fiquei com o João de 2002 para 2003 até 2008. Tá? Em 2008 aconteceram várias coisas na minha vida, assim, tudo aconteceu em 2008. E quando eu vim para Araras e montei, né, e estava trabalhando com o João na clínica veterinária Araras, né, a tradicional clínica aqui em Araras, eu montei ali do lado do Zene, não sei se você vai lembrar, uma loja de pet shop que tinha banho e tosa, bem colado com o Zene mesmo, na Rua Visconde. E então eu tinha essa loja ali na Rua Visconde e eu era sócio, trabalhava com o João aqui na Marginal.
quando montou essa loja já foi montada como Animal Planet Pet Center. Então, ela tinha um pequeno consultório de atendimento e tinha o banho e tosa e a loja. Mas ela era exclusivamente sua? Isso. Ok. Isso. Eu trabalhava, eu e minha irmã, nessa época lá. Né? E daí o João estava super apoio nessa loja, super retaguarda de tudo, mas ele não fazia parte da loja. Em 2008, nesse período de eu vir para cá, falecimento do meu pai, depois logo, né, veio a notícia da Isabela, minha filha, né, que fez 15 anos esse ano. Uau! Tempo passou, Paulo? Passou. E quando aconteceu tudo isso, em 2008, né, a minha irmã precisou voltar para São Paulo de uma forma imediata. Eu conversando com o João falou, Paulo, eu estou desacelerando, né? Já trabalhei, já estou quase aposentando. E você está iniciando e está acelerando. Então, eu tive uma conversa com o João muito bacana em relação a isso. Olha, Paulo, então, falei, João, então eu vou procurar, né, alguma coisa para eu continuar fazendo isso. Porque às vezes eu queria comprar um equipamento e o João ele não estava no mesmo time que eu, né, de querer fazer algo. Ele já tinha feito algo e eu ainda precisava fazer algo, né? Ele já tinha concluído isso, né? Ele já tinha realizado, acho que, o grande sonho dele ali tudo. E eu estava querendo realizar, né, começar. Então, a gente separou a sociedade. Então, em 2008, eu separei a sociedade com o João. Eu tinha o casamento, né? Acabei me separando. A minha irmã voltou para São Paulo. Eu transferi toda a loja Animal Planet para a Rua Barão de Arari, onde é hoje. Então, em 2008, eu peguei a parte clínica, montei, peguei a loja, trouxe para Animal Planet, peguei o banho e tosa, toda a parte, e eu falei, como eu estou sozinho agora, sem o João, sem minha irmã, mais ninguém, eu vou precisar concentrar tudo num lugar só, para poder ficar aqui, né, presente num local só. Não vou dar conta de ver tudo isso. E foi aí que a Animal Planet começou, nesse novo endereço, como clínica veterinária Animal Planet, ali já preparando para ser um hospital, mas num primeiro momento, em 2008, a gente começou o atendimento e eu comecei sozinho, como se eu tivesse começado a minha vida ali naquele momento. Tá legal. Você falou que começou a pensar já para se transformar no hospital. Você já tinha isso em mente, então? Sim, assim, Rafa, quando eu trabalhava com o João, eu sempre pensava em ter alguma coisa diferente, né? Quando a gente tem um comércio, eu acho que sempre a gente tem que pensar em fazer coisas inovadoras. Buscar o diferencial, é isso. Sair do arroz com feijão. Isso. Porque daí você tem um comércio que já existe na cidade. Então, por que as pessoas talvez viriam até você, né? Se você não tem nada de diferente ou fazer. Então, eu já pensava nessa parte de trazer algo diferente para a cidade. Aquela coisa, Araras merece, vamos tentar trazer alguma coisa diferente. Foi aí que a gente conversou, né, sobre essa preparação já. Vamos montar como clínica agora, mas vamos planejar os próximos passos, né? E trazer, de repente, uma coisa que não existia na cidade. Foi essa a ideia naquela época. Tá legal. E quanto tempo demorou essa gestação até se transformar no hospital? Demorou 5 anos depois. Aí a gente transformou ela num hospital, acho que 4 anos depois. E aí a gente foi moldando, preparando. E aí a gente fez uma reunião, eu não sei a data exata, mas eu creio que já esteja fazendo 6 anos, mais ou menos. 6 ou 7 anos, que a gente fez uma reunião e decidiu, olha, a partir do dia tal, eu não lembro essa data, nós vamos abrir 24 horas e faz o lançamento dessa data e pronto. E aí a gente lançou essa data, assim, de bate-pronto e corremos atrás. Agora, assim, o que precisa para trabalhar 24 horas? Nós vamos começar tal dia e agora a gente vai precisar se estruturar para isso. Aí foi um desafio de preparar, porque a gente já tinha lançado a data. A gente já tinha inaugurado isso, né, para as pessoas. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente começou a funcionar
24 horas. Ô Paulo, o que muda, então, de uma clínica para um hospital? O que precisa ter para ser credenciado como hospital veterinário? As exigências, Rafa, elas são gigantescas, né? Enormes, desde a vigilância sanitária, desde o conselho, as estruturas dentro. Então, hoje, para você manter um animal internado, para ele, se ele ficar doente, precisar passar a noite no veterinário, esse animal precisa ficar assistido por um veterinário. Ele não pode ficar É um veterinário sozinho. que tem que estar ali, tá? Entendi. Tem que ter um veterinário cuidando dele a noite toda, porque se ele pode ter uma convulsão, ele pode ter um engasgo, ele pode ter um vômito, ele pode engasgar com um vômito. Então, tem que ter um profissional cuidando dele a noite toda. Ele não está bem, então ele precisa de suporte, né? Então, isso foi um dos principais motivos. Nós precisamos trabalhar 24 horas para que o nosso cliente, o nosso tutor, a hora que ele precisar da gente, ele vai poder contar com a gente. Ele não vai precisar ligar para a gente e ficar esperando a gente abrir a clínica para atender. Uhum. Agora, e se for pode falar, pode continuar, perdão. Não, e se for um caso mais grave, esse animal precisa ficar internado. Então, se ele precisa ficar internado, a gente precisa ter uma equipe que gira, né, em turnos, trabalha de dia, trabalha à noite, a gente precisa de escala de anestesista, ultrassonografista, todos os especialistas de prontidão. Eles não precisam estar dentro do hospital, mas eles dão todo o suporte à distância, assim como na medicina humana, né? Sim, sim. Às vezes o hospital está lá rodando, mas chegou um caso ortopédico, o hospital ele entra em contato com o médico ortopedista. Assim funciona com a gente. Nós temos lá o médico veterinário que está lá trabalhando à noite e se chegar qualquer emergência, ele tem todo o respaldo de toda a equipe de especialista naquela área, tá? Paulo, para eu entender então, se é uma clínica, o animal pode ficar internado numa clínica. Se tiver um médico veterinário a noite toda, cuidando dele a noite toda, integral, né, 24 horas, pode. Okay. Pode ser uma clínica com internação, ok. Ela não precisa ser aberta 24 horas ao público, como é o nosso caso, para ela ter internação. Agora, se ela chega às 6 horas da tarde, apaga a luz, fecha a porta e vai embora, esse animal não pode ficar lá dentro. Entendi, compreendi. Tem que ter uma pessoa lá dentro cuidando dele. Agora, voltando a falar sobre o upgrade aí que você deu para se transformar em hospital. Estrutura, tamanho, novos equipamentos, tudo isso foi pensado também? É exigido esse tipo de coisa ou não? O Conselho da Medicina Veterinária ele tem uma lei, né, que faz todas as diretrizes do que precisa. Então, desde o tamanho do consultório, de quantos metros tem que ter, quantos metros quadrados tem que ter, do tipo de equipamentos que tem que ter num centro cirúrgico, setor de radiologia, setor de ultrassonografia, internação. Ele dá uma relação de tudo que você precisa ter para ser um hospital, para ser uma clínica e para ser um consultório. Uhum. E aí a gente pegou o item hospital veterinário e foi ticando, né, tudo que a gente precisava ter para construir, né, um hospital. Foi, como você disse agora há pouco, foi passos de formiguinha, né, Rafa? Porque eu não tive, vamos dizer, entre aspas, um patrocínio, né, que de repente chegou e falou, olha, filho, tá aqui o terreno, a construção, tá mobiliado, começa a sua vida. Eu tenho muitos colegas veterinários que o pai entregou a chave do hospital e falou, ó, começa a sua vida, isso aqui é o meu presente aí para você de formatura. No meu caso, né, não. Então, a gente começou ali com a ajuda da minha mãe, bem, sabe, compra uma coisinha, compra outra, implanta uma coisa, poucos foi acontecendo, né? Não foi fácil e não é fácil, né, Rafa? Porque a gente tem que estar antenado com tudo, cada hora está saindo um equipamento novo, um computador que a gente compra hoje, amanhã ele já está desatualizado. Então, os equipamentos médicos, tanto humanos quanto veterinários, também, né? A depreciação deles é calculado numa taxa máxima, porque são rápidos, eles ficam para trás. Só um tempinho, a Márcia está me dizendo aqui sem som. É isso, Márcia? Eu estou ouvindo o Paulo perfeitamente. Paulo, você me ouve também? Tranquilo? Perfeito. Tá. Se mais alguém tiver alguma dificuldade no som, se manifeste, por gentileza, então.
para a gente tentar corrigir. Embora para nós dois aqui tá perfeito. Enquanto isso, Paulo, deixa eu só falar de alguns comentários que chegaram aqui. Acho que é muito Legal. bacana isso, né? Ó, o Kleber Paduano, que é meu companheiro lá no Rotary Araras Alvorada, né? Inclusive, eu sei que você, através da Animal Planet, é uma empresa cidadã, depois a gente comenta sobre isso, mas ele parabeniza você, a clínica, né, o hospital pelo trabalho. Há 3 anos ele falou que teve um cachorro tratado lá com câncer de pele, que ganhou mais 2 anos de vida totalmente recuperada. Há 1 ano, infelizmente, ele veio a falecer. Deixa eu ver o que mais aqui que ele comenta. Nesse momento difícil, foi marcado... Ah, tá. Teve ele comenta, Paulo, um carinho que eu também recebi quando, há alguns anos, a Leona, a minha dálmata, veio a falecer. Né? A minha irmã levou lá para o hospital a Leona, ela acabou falecendo lá. E quem não sabe, gente, quando o animal falece, para a gente, obviamente, a dor é imensa, insuportável, realmente. É difícil isso, né? E o pessoal do hospital, o Paulo, toda a equipe dele, eles mandam para a gente uma carta, uma flor, é algo simples, mas um significado tão grande, tão reconfortante, que faz toda a diferença, Paulo. É um tratamento humanizado, é isso. Né? Então, acho que o Kleber está citando isso, e eu sinto também, por aquilo que eu vivi com vocês, com a minha, como eu chamava ela, né, uma vaca malhada, né, pelo tamanho que aquela dálmata era, né, Paulo? Ai, ai. A gente... Eu me emocionei agora aqui, cara. Desculpa. A gente considera isso muito importante, né? Esse respeito pelos animais. Eles são seres vivos como nós, né? Então, a gente se coloca na pele ali, né? Usando a empatia de quando esse momento acontece, né? Hoje os animais estão em contato com a gente, no sofá, na cama, dentro do carro. Então, tem um vínculo enorme. E lá a gente trata exatamente eles como o filho dos tutores. Uhum. A gente entende que tem essa relação e a gente precisa respeitar essa relação. Isso é muito conversado lá dentro, sabe? Esse carinho. Quando a gente perde, né, um paciente lá por idade ou por câncer, como o Kleber falou, né, a gente sabe que tem doenças graves, assim como acontece com a gente, mas saber que a gente fez de tudo, saber que o tutor estava ali do lado, todo o carinho, a gente vive aquilo. Sim. E isso é incrível, Rafa. Não existe rotina, cada caso é um caso, é incrível trabalhar com isso. A Dara aqui está comentando, me fez chorar. Dara, não vou nem lembrar disso. Deixa eu passar para a próxima pergunta aqui. Paulo, estrutura hoje do hospital. Quem é a sua equipe? Como que você montou a equipe ao longo desses anos? Rafa, a equipe é extraordinária. Eles são super competentes. Eles são treinados constantemente por nós e também por empresas externas. Então, hoje nós temos uma empresa de São Paulo que faz treinamento aqui com eles, tanto na parte psicológica, tanto na parte emocional e também na parte técnica. Então, hoje nós temos o Newton, que é de uma empresa de São Paulo ligada ao Gioso, que são pessoas referências hoje no Brasil. A hora que você fala o nome deles na medicina veterinária, todo mundo sabe quem é. Na parte técnica, nós temos o Intensivet, que é uma plataforma juntamente com o Rabelo, Dr. Rabelo e Dr. César, que são os únicos titulados no Brasil na parte de intensivismo. Então, tanto na parte técnica quanto nessa parte emocional, de treinamento ali, eles estão em constante aprendizado. Hoje, por exemplo, às 8 horas da manhã começou um treinamento e terminou 15 para meio-dia. Uma aula que eles estavam participando online de toda essa parte, né, de como cuidar do paciente, do cliente. A gente sempre está monitorando essa parte porque entende que é importante, né? Um animal que às vezes vai passar a noite com a gente, tem alguém em casa, né, aflito com ele, preocupado com ele. Então, a gente conversa muito sobre isso, sobre esse carinho, esse amor, sobre a gente possivelmente um dia, né, independente de qualquer religião, pode ser que a gente encontre eles, né? E eu não quero chegar lá e receber nenhuma mordida, eu gostaria de receber lambidas, né? Então a gente respeita muito essa
esse dom, né, que Deus nos deu, né, essa vocação, que a gente acredita nisso, que Deus nos deu para cuidar dos animais, né? Paulo, quando a gente pensa no hospital humano, né, quando a gente vai, necessita, né, é natural isso, a gente encontra lá várias especialidades. No hospital veterinário, a história é a mesma? A medicina veterinária, nos últimos 10 anos, Rafa, ela mudou muito, né? Ela cresceu muito, ela avançou. Hoje, nós somos o segundo país do mundo em relação ao número de pets e cuidados veterinários. Então, é os Estados Unidos e agora o Brasil. Uhum. Então, esse cuidado, né, que cresceu, ao mesmo tempo, a exigência e os avanços, né, cresceram. Os animais antigamente ficavam do quintal e quando ele vinha para casa, até na porta da cozinha, no máximo, né? Ele não entrava dentro de casa. E hoje, se bobear, a gente dorme no chão e eles na cama, né? Então... É bem isso, né? Empurra a gente da cama. Então, esse cuidado, né, avançou bastante e a medicina veterinária evoluiu muito nesse sentido. Como que foi o final da sua pergunta, desculpa? Sobre as especialidades. Se nós encontramos as mesmas especialidades, né? É isso. E com isso, os veterinários foram se especializando. Então, essa parte, hoje, por exemplo, lá no hospital, nós temos o dermatologista, que é a doutora Sara, que atende toda a região na parte de dermatologia, o cardiologista, com exames de ecocardiograma, eletrocardiograma, todos os exames específicos do coração. Aí nós temos o neurologista, o cardiologista, a doutora que atende a parte de endócrino, que acontece muito problemas de obesidade, animais que vão acima do peso, desenvolve catarata, desenvolve diabetes, assim como nós. Tá. Ô, Paulo, são profissionais que se formaram em medicina veterinária igual a você, é isso? Mas fizeram uma especialização depois? Isso, eles fizeram uma especialização, uma pós-graduação, para focar nessa parte do atendimento. Então, hoje, a gente tem lá no hospital praticamente todas as especialidades. Por exemplo, um veterinário que cuida só da parte renal, quando precisa fazer uma hemodiálise num paciente que tem indicação de fazer hemodiálise, esse profissional é todo capacitado, com todos os equipamentos para fazer hemodiálise. Então, desde a parte de cardiologia, dermatologia, nefro, como eu falei, se você puxar um gancho da medicina humana, praticamente quase todas nós temos na medicina veterinária. Paulo, eu já entrevistei muitos médicos, ok? E a gente sempre fala com esses profissionais em medicina preventiva. Eu posso falar em medicina preventiva também para os animais, também na medicina veterinária? Pode. Eu costumo dizer que é exatamente igual, né? Hoje nós estamos vivendo uma crise uma pandemia, vamos colocar assim, sim. E que se ela tivesse uma prevenção, se ela tivesse uma vacina preventiva, nada disso estaria acontecendo, né? Então, quando a gente fala isso para o humano e para os animais, a gente está falando de doenças que podem ser protegidas por vacinas. Então, quando a gente fala de prevenção, duas coisas eu preciso falar, que é check-up, né, exames de check-up e vacinação. De uma forma bem resumida, né, os animais, os cães, os gatos, eles precisam receber vacinas anualmente para o resto da vida. Então, ele fez todas aquelas vacinas pediátricas quando era um bebê. Depois, todo ano, para o resto da vida, eles precisam receber o reforço dessa vacina, né? Então, a gente sempre vai ver falando da campanha antirrábica. Antirrábica, sim. Geralmente no mês de agosto, né? Sempre acontece isso, né? Sempre fala o mês do cachorro louco, né? A raiva, ela não tem cura e não tem tratamento. Então, se um animal com raiva tiver contato com a gente, nós vamos desenvolver raiva e nós vamos morrer, porque não tem tratamento, não tem cura. Então, o que protege o animal não ter raiva e não transmitir para a gente? E daí é uma zoonose, entra em saúde pública, saúde da família, né? Tem toda uma relação. A vacina. Então, tendo campanha ou não da prefeitura, tendo caso de raiva na cidade ou não, os animais precisam ser vacinados. Então, isso eu gosto sempre de enfatizar, a importância do animal e uma vez por ano no veterinário, receber essas vacinas que vão proteger contra, por exemplo, leptospirose, que é
transmitida pela urina do rato, né? O cão pode desenvolver leptospirose. Eu não sabia disso, então, verdade? Essa vacina protege. Não sabia desse detalhe, não. E aí a gente tem que tomar todo um cuidado, porque pode transmitir para a gente, né? Nessa vacina que eu estou dizendo, também tem o vírus do coronavírus. Os cães também são vacinados já há muito tempo. Mas é um coronavírus dos cães. Tá, diferente do nosso. Tá. Não tem nenhuma relação. Então, a gente vacina os cães contra coronavírus desde quando eu me conheço por veterinário, né? Mas são outros sintomas, são diarreia, né? Normalmente tem cura. Então, enfim, vacina da gripe, vacina da contra a giardia, a leishmaniose também tem vacina e é uma doença que passa para a gente. Então, essa prevenção, Rafa, quando a gente fala, né, os cuidados que o tutor que está nos assistindo em casa tem que ter em relação a isso, a proteção das vacinas, né? Então, tirar dúvidas se realmente a vacina é de qualidade, se o veterinário que está aplicando, se tem garantias, tal. Enfim. E uma outra parte é do check-up. Então, a importância de se fazer, de repente, um ultrassom uma vez por ano, de fazer um hemograma, ver a parte renal e a parte hepática uma vez por ano. Nós também, né? Nós também, exato. Deveríamos fazer isso uma vez por ano. Porque se você faz um ultrassom, por exemplo, abdominal, você vai estar vendo se o seu rim está bem, se o seu fígado está bem, se o seu pâncreas, a vesícula urinária, toda a parte do intestino. Você faz... Paulo, a gente faz uma comparação seguinte, né? Eu chego e falo, olha, mãe, tô com dor de cabeça. Pai, tá doendo a minha barriga. A criança fala isso. O animal não fala. Né? O animal, ele não consegue se expressar. Ele não vai ter um latido, um miado diferente porque tá com dor. E é justamente no check-up que se descobre se tem ou não algum problema, é isso? Rafa, na medicina veterinária, a gente fala que os exames falam por eles. Então, quando a gente faz um exame, a gente detecta aquilo. Quando a gente dá uma medicação, ele não fala, olha, melhorou, estou 100%, não está doendo mais nada, eu estou 80% melhor. Não, esse é o desafio do médico veterinário. Ele tentar entender aquilo ali, se realmente o animal melhorou pouco, melhorou bastante, ou está tudo bem, né? É claro que o animal vai brincar, ele vai dar sinais de que ele está sem dor e algumas atitudes que a gente observa, mas é muito importante quando a gente faz o exame, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes o paciente tem um nódulo pequenininho, um tumor, pode ser benigno ou maligno, no baço, e de repente esse tumor começa a crescer, ele pode se romper, causar uma hemorragia interna e o animal pode morrer numa noite. Você está dormindo e o animal amanhecer em óbito e você nem viu. A hora que você foi ver, era um tumor que cresceu no baço. Como que a gente vai saber se existe esse tumor ou não, né? E tem tratamento, tem cura, tem cirurgia para isso? Fazendo um ultrassom. Um simples exame de ultrassom vai detectar se tem algum nódulo, alguma coisa, e nós vamos acompanhar, monitorar o crescimento. Daqui 6 meses, cresceu muito, cresceu pouco. Vamos fazer uma biópsia? Será que é maligno? Tá. Será que é uma emergência? Então, não deixar isso se transformar numa emergência. Às vezes, fazer uma coisa preventiva. Não esperar o animal ficar doente para procurar o veterinário. Então, hoje, a medicina veterinária, a gente trabalha muito nisso. Medicina veterinária preventiva. Essa é o nosso, vamos dizer assim, é a nossa especialidade. É o que a gente sabe fazer. Paulo, você citou aí nas últimas respostas a situação que a gente está vivendo agora dessa pandemia. Só para a gente colocar uma pedra em cima disso, né? Eu posso transmitir Covid-19 para minha gata, para o meu cachorro, ou o cachorro ou o gato pode transmitir para mim? Isso é possível? Não. Não é transmitido, então todo mundo pode ficar tranquilo em relação a isso. Não existe ainda trabalhos que comprovam isso. Tudo isso é muito novo, né, Rafa? Então, existe... casos que falam que o Covid pode estar na camada superior do pelo e carrear. Se você sair para passear, e aí ele pode trazer alguma coisa nas patas, assim como nós vamos trazer com os sapatos. Então, a gente fala, todo cuidado é pouco, né? Higieniza ali as patinhas a hora que sair tudo, mas não tem nenhum caso comprovado, não tem nenhum trabalho científico que já foi publicado. Que mostre que o cachorro pegou Covid, que o gato pegou Covid e que transmitiu para o homem. Isso não. Não. Pode ser que transmita pelo pelo, porque foi para a rua e não teve uma higienização correta, é isso?
pode ser de um contato de superfície, Tá mas bom. até isso não é muito definido ainda. Tá legal. Né? De você ter alguma coisa na tua mão e você fez um carinho no cachorro e às vezes aquele pelo ali está contaminado, né? Mas não existe uma comprovação. Então, em relação, pode ter o contato, pode ficar junto, pode passear com ele. É claro que na hora do banho que a gente faz lá no hospital, né? Tem o centro estético que fica ao lado ali da estrutura. A gente tem todo um cuidado com isso, com shampoos específicos para que a gente entregue em segurança todos os animais. Paulo, pelo amor de Deus, fazer um distanciamento social da minha gata nesses tempos de pandemia, em que a gente fica completamente isolado, né? Eu muitas vezes fico sozinho fazendo home office aqui em casa, e ela é minha única companhia durante pelo menos 8 horas por dia. Né? É com ela que eu me garanto, de alguma forma, com algum carinho, né? Quando ela quer também, né? Porque gato é dessa forma, né? Quando ela quer. Mas não dá para ficar longe, impossível. E ela também está em segurança, porque ela está dentro do ambiente da tua casa, ela não está saindo, ela não está tendo contato. Eu moro em apartamento, né, Paulo? Então já é um diferencial, né? E gato tem outra vivência completamente diferente de cachorro. Tem os cachorros aqui no prédio, tem cachorro no prédio, e eu vejo os tutores saindo na pracinha que tem em frente de casa aqui para passear e tudo mais. Mas eu vejo que esses tutores, eles já não se relacionam com outros tutores, que é muito comum, sim, né? Você está com o seu cachorrinho na rua, vem alguém com outro cachorrinho e começa a conversar, trocar ideia. Sim. Isso eu já não estou vendo mais aqui, né? O que é uma segurança e tanto também, né? Mas fica tranquilo que você está em segurança, ela está se protegendo. Tá legal. Ó, só uma cena triste que a gente acaba sentindo nesses dias, muito abandono de animal, viu, Paulo? Até pela falta de informação que animal pode transmitir, ou também pela questão financeira. Às vezes a pessoa adotou um animalzinho e nessa situação de pandemia, né, os recursos ficaram mais escassos e a pessoa acaba abandonando o animal. Isso é triste, viu? Rafa, essa parte de posse responsável, né, a gente tem que sempre saber, né, ter consciência disso, que o animal não é um brinquedo, não é de pelúcia, né? Então, quando a gente tem essa atitude de fazer isso e soltar esse animal, a gente precisa entender que ele está, de repente, numa mata com sol, chuva, frio, com fome, né? Então, eu acredito assim, só uma pessoa de muito coração ruim, né, para ter uma atitude dessa, né? Acho que não cabe ao ser humano uma atitude dessa, mas infelizmente pode acontecer. O que a gente sempre fala, né? Se a pessoa não tem condições, se aconteceu alguma coisa, isso pode acontecer com qualquer um, né? Com qualquer um de nós, a qualquer momento. Procura ajuda, né? Aqui em Araras, por exemplo, tem a ONG Sempre ao Seu Lado, que faz um trabalho muito sério, sim, nessa parte de proteção dos animais. Eles ajudam muita gente. Às vezes, publicar, olha, não tenho mais condição de ficar com esse animal, então coloca ele, de repente, para adoção. Pode ser que uma família goste e queira muito aquele animal. Então, às vezes, aquela pessoa que não tem mais condições ou por algum motivo ela não pode mais ter o cachorro, tem N várias coisas que pode acontecer. Às vezes, ela tem um cachorro de porte grande e mudou a realidade dela, ela mudou para um apartamento. E agora? Né? Como que ela vai fazer que ela tem um cachorro de 60 quilos? Não, eu adoraria ter um cachorro de novo aqui dentro, né? Uma dálmata, por exemplo. Mas imagina, num apartamento de 80 metros quadrados, impossível. E isso pode acontecer com qualquer momento, né? Mudança da família, às vezes a pessoa ficou grávida, enfim. Eu sempre falo, Rafa, entre em contato com a gente, entre em contato com a ONG, tira foto, vamos tentar ver se a gente tem um outro lar, uma outra família. Muito bem, tentar legal. Promover um final feliz para aquele animal. Agora, soltar o animal à mercê de ser atropelado por um caminhão, uma moto, um carro, passar fome, eu acho que isso a gente não faz com nenhum ser vivo, com nenhum ser humano, com ninguém. Né? Então, isso, eu sempre prego isso, sabe? Não abandone. Tá legal. Acho que travou a conexão, voltou. Né? Voltou a conexão, tinha dado uma travadinha aí. Paulo, vamos prosseguir? Vamos mudar o capítulo agora. Eu sei que o Paulo, como médico veterinário, faz parte de algumas associações, é isso?
voltadas especificamente para a medicina veterinária. Não é uma ou duas, são várias, hein, Paulo? Fala para a gente, por favor. Ao longo do tempo, Rafa, a gente sentiu essa necessidade de estar junto com os veterinários e promovendo o crescimento médico veterinário, né? Poder passar um pouco mais do que a gente aprendeu para os outros colegas que estão começando. A gente... Tem visita aqui agora. Paulo, essa aqui é a Olenka. Oleica, meu prazer, Oleica. Que linda, Rafael. Dizem que ela é uma Russell Blue, é isso? Sim. É uma raça, olha. E ela tem um detalhe, Paulo, olha só, vou mostrar aqui atrás. Olha o rabinho dela aqui. Ai, que legal. Ela nasceu assim, Rafa? Então, nós a adotamos de uma ONG e quando ela veio para a gente, né, depois de responder inúmeras perguntas, a veterinária, né, que fez toda a tramitação com a gente aqui, ela explicou que não sabe se ela nasceu dessa forma ou se houve algum trauma, porque ela foi abandonada também, viu? Parabéns. Está com a gente aqui já faz 7 anos. Parabéns por sua atitude, né? Provavelmente alguém, né, que por algum motivo não teve mais condições, foi para um lugar seguro e veio para a família e vai promover o final mais feliz que ela poderia ter tido. Parabéns da sua atitude, Rafael. Linda demais, cara. Eu tenho ela tatuada no meu braço, viu? Nada é por acaso, né, Nada Rafa, é por acaso, sem dúvida alguma. Paulo, desculpa, né? Cara, te interrompi. Falando então sobre as associações e entidades que você faz parte. Hoje nós temos a ANVAR, que é a Associação dos Médicos Veterinários de Araras e Região, que atende os veterinários aqui de toda a região. É uma associação que já tem 26 anos, a Araras até se orgulha disso, porque começou há 26 anos atrás, então hoje eu sou vice-presidente. Na Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, que a gente fala que é a BHV, nós somos o primeiro hospital do Brasil a se certificar, né, a se filiar na Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. Então é um motivo de orgulho para a gente, né, fazer parte. E depois que eu me filiei, passou mais ou menos 1 ano, 8 meses, eles me convidaram para fazer parte da diretoria. Então hoje a gente tem um grupo que tem veterinários do Brasil todo, a gente se reúne, organiza, faz o maior congresso da América Latina, é realizado pela gente. Então é uma coisa que a gente faz com muito orgulho para ajudar os médicos veterinários que estão formando agora, né? Estão começando agora. Tem também a FEVERESP, que é a Federação Paulista de Entidades de Classe, que a gente também, eu sou integrante e faço parte, onde reúne todo o Estado. E junto ao Conselho, eu sou integrante da comissão também, dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, eu fazia várias coisas, mas eu falei, não, eu vou focar na minha profissão, na minha área e ajudar o que realmente eu sei fazer, o que eu estudei. Então, eu acabei, às vezes, falando não para um Rotary, às vezes falando não, né, para uma maçonaria, para outras entidades que fazem um trabalho magnífico, o qual eu respeito muito, e foquei um pouco mais, acho que na minha missão, no meu porquê, né, o porquê de fazer isso. Paulo, você falou sobre o Rotary, aproveitando, né, engatando já esse assunto. A Animal Planet é o que nós chamamos de empresa cidadã, lá pelo Rotary Clube Araras Alvorada, que inclusive eu faço parte também, né? Vocês colaboram, né, mensalmente com valor para a Fundação Rotária. Não é isso, Paulo? Isso. Eu acho que vai para o Rotary Internacional, é isso? Isso, exatamente. Exato. A gente, é uma das coisas que a gente tem muito orgulho também, de saber que vai para um destino que realmente, né, é indiscutível, a causa e os motivos, né? Então, a gente tem um carinho muito grande lá pelo Rotary de vocês e tem o maior orgulho e faz de tudo para manter isso, para não deixar de colaborar e ajudar. A equipe também, você falou da certificação, eu lembrei, a gente tem aquela certificação Green Place to Work, né, que é uma certificação bem famosa, que são os melhores lugares para se trabalhar. E a gente se certificou já faz uns 4, 5 anos, e todo ano a gente participa lá da avaliação, né? Como se fosse uma avaliação de ISO, que a gente também está pleiteando.
eles entrevistam, né, todos os colaboradores e de condições de trabalho, enfim, de felicidade dentro da empresa. E a gente também tem muito orgulho de ter essa certificação, porque é uma coisa, entre aspas, difícil de conseguir, e as empresas que têm são multinacionais, empresas grandes, e a gente foi ali e deu esse passo. Então, às vezes, é bem gostoso quando a gente fala disso também, como é gostoso falar do Rotary. Legal, legal. Aliás, o Rotary já te agradeceu, já te reconheceu. Você é companheiro Paul Harris também, né? Sim, na época eu recebi essa homenagem, Uhum. Fui homenageado, fiquei muito feliz na época de representar, né? Sou representando o hospital, estando à frente da Animal Planet, e o Animal Planet que está colaborando com isso. E eu agradeço sempre, Rafa, os tutores, os nossos clientes, né? Porque é através deles que a gente consegue ajudar o Rotary, é através deles que a gente consegue manter o projeto social do Sempre ao Seu Lado, né? Que a gente tem o projeto de atender animais de rua, né? O Sempre ao Seu Lado, ele identifica o animal, ele vê que o animal realmente é um animal errante, que não tem dono, e está precisando em situações de emergência. Ele vem para o hospital e a gente tem todo um acompanhamento junto com a ONG, isso 100% custeado por nós. Vocês são parceiros, então, da ONG, é isso, né, Paulo? Isso, a ONG ela fica responsável por fazer essa triagem, mas todo o tratamento, do começo ao fim, é feito 100% particular por nós. Então, por isso que eu sempre agradeço aos clientes, porque automaticamente eles estão ajudando os animais, eles estão ajudando a ONG, eles estão ajudando o Rotary. Eles indo lá, comprando um vermífugo, eles estão ajudando essas causas que a gente defende, assim como a caminhada, né? Que eu ia falar agora da caminhada. Eu lembro de vocês já envolvidos com isso, né? Com esse movimento. A última caminhada que a gente fez, a gente arrecadou 2 toneladas de ração para a ONG aqui da cidade. Então, a caminhada também é um dos projetos sociais nossos. A gente ajuda bastante essa parte também, Rafa. Legal, legal. O Paulo, durante toda a nossa conversa, você utilizou o termo tutor e não dono. Qual que é o cuidado teu em falar tutor e não falar dono de um cão, dono de um gato? A gente usava muito dono, depois usou muito proprietário, né? Esse animal é o proprietário dele, né? Essa pessoa é o proprietário desse animal. E de um tempo para cá, como eu falei, com o avanço da medicina, começou a se usar um termo tutor, uma coisa mais carinhosa, mais próxima do que falar, ele é o proprietário. E do mesmo jeito que hoje, né, pelo menos eu não gosto de falar, aquele ali é o meu empregado ou meu funcionário. Eu gosto sempre de usar colaborador. Colaborador. Porque ele está colaborando com a empresa, ele está ajudando a empresa, ele está ali trabalhando, né? É trabalhador, né? E não, de repente, um empregado. Eu acho que eu me sinto mal falando a palavra empregado. E do tutor, acho que mais ou menos igual. Mudou um pouquinho, que nem entrou o colaborador e mudou um pouquinho para o tutor. Acho que foi isso. Legal, gostei dessa história. Paulo, voltando só um pouco agora à história do hospital, quando a gente pensa, né, num hospital veterinário, parece que os custos são muito grandes. É um custo acessível? Me permita perguntar isso, né? Mas as pessoas não teriam medo de ir até vocês pensando no custo? Rafa, a gente tem todo um trabalho na região, né, de acompanhamento, de custos, de insumos. A gente faz todo um acompanhamento. A gente tem o Kleber Zanetti, que é uma empresa chamada ADF, que faz toda essa mensuração em cima do que a gente está comprando, com os valores praticados, para sempre estar com valores de mercado. Então, a gente tem essas pesquisas da região inteira, porque nós atendemos Pirassununga, nós atendemos Leme, Rio Claro, Conchal, todas essas cidades aqui da região, Cordeirópolis. Nós temos atendimento que a gente vai até a casa da pessoa, nós temos toda essa estrutura veterinária com o carro que vai até a casa da pessoa. Esse é o nosso diferencial, porque nós temos um carro para a parte estética, que transporta os animais do banho e tosa, e um carro para transporte clínico, todos com ar-condicionado, todos equipados segundo a leis de trânsito. E a gente vai, né, até essas cidades, né, atender as cidades da região. Então, essa parte já é praticado por nós, esse cuidado já faz um tempinho.
Agora eu preciso perguntar de novo o final da pergunta. Perguntei sobre o custo. Sobre o medo das pessoas de irem até o hospital por conta do custo, do valor. E aí, nessas cidades da região, a gente tem essas pesquisas para saber o valor de mercado. Então, hoje, eu posso falar que Animal Planet está dentro do valor praticado. E se tiver uma pesquisa, vai identificar que tem lugares que praticam preços acima do que o nosso. A gente costuma oferecer tecnologia, né? Hoje você pega o nosso laboratório, ele funciona 24 horas, e nós temos uma base que, se você for em qualquer hospital americano nos Estados Unidos, você vai ter o mesmo equipamento que nós temos aqui em Araras. Na região, né, nessa composição, como hemogasometria, hemograma, função renal hepática, nós temos essa blindagem de um laboratório americano. Então, não existe nada, nenhuma tecnologia mais avançada do que esses equipamentos que a gente possui. E tanto o laboratório quanto o pet shop, a nossa farmácia, a gente fala que é a única farmácia veterinária aberta 24 horas, então, a qualquer hora do dia, da noite, domingo, feriados, você pode contar com a gente porque você consegue comprar a medicação. Então, isso tem um valor para você ter a melhor tecnologia. Claro, faz sentido. Então, né, você não consegue comprar uma coisa de qualidade, né, com um preço lá embaixo. Isso acontece com roupa, com sapato, enfim, com tudo. Então, a mesma coisa na medicina veterinária. O que a gente oferece? Alta qualidade, alta tecnologia e um preço compatível com um preço, com valores de mercado. E convido, Rafa, a todo mundo conhecer o hospital, né? Antes de qualquer coisa, de escolher o profissional que vai cuidar do teu filhote, vai até a gente, faz um tour, conhece o nosso trabalho, para a pessoa realmente conhecer a fundo. Porque se a gente faz uma ligação e cota um preço, a gente às vezes não está enxergando esse valor. Muito bem, né? Muito bem. E aí a gente sempre pede, vai até a gente, conhece o nosso trabalho. Motivo de orgulho fazer um tour pelo hospital e mostrar um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas. Paulo, tá acabando, cara. Infelizmente, é uma hora só de live, depois o Instagram derruba a gente. Hora de despedir, meu amigo. E eu ainda tenho mais 2 assuntos para tratar com o pessoal da live aqui. Então, eu quero agradecer você. Valeu, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente hoje nessa live de expressão. Rafa, passa muito rápido, é uma delícia, né? Essa entrevista, esse bate-papo com você, porque é incrível, né? 2 minutinhos, parece que começou a conversar agora. Você conduz com uma maestria, né? Que não, cada um na sua profissão mesmo, né? Porque você é incrível. Obrigado, Márcia, obrigado, Revista Expressão, pelo carinho, né? A Márcia é nossa cliente lá e a gente tem um carinho muito grande por ela e um respeito muito grande por essa perseverança, né, que ela tem de não desistir, de sempre estar querendo inovar, e inovou agora, fazendo isso. Obrigado, você, Rafael. Nós estamos à disposição da Revista Expressão sempre e à disposição da população de Araras, né? Nós temos o nosso WhatsApp lá, que é 24 horas, então o que a população precisar, tiver dúvida, às vezes alguém perguntou alguma coisa aqui e que a gente não respondeu, pode perguntar no meu Instagram, no meu direct. Bacana. Pode perguntar lá no do hospital, nós estamos à disposição, Rafa. Joia, valeu, Paulo. Já vou me despedir de você daqui a pouquinho. Antes, só esses 2 assuntos. O primeiro é um assunto chato, gente, mas eu preciso aqui, até como fazendo o papel social nosso do jornalismo, dizer que Araras está com 22 óbitos confirmados por conta de Covid. São 236 pessoas confirmadas em isolamento domiciliar. Tem 25 pessoas internadas. Então, galera, fique em casa, use máscara, nada de aglomeração. Esse é o assunto ruim. O assunto bom é que no dia 10 de agosto vai ter sorteio. Tá aí o Paulão dando exemplo. Vai ter sorteio de um kit churrasco. Para participar, é só buscar a foto oficial no Instagram da Revista Expressão. Tem uma foto lá explicando todo esse nosso sorteio. Curtir essa foto, seguir @expressãoararas e @Casa de Carnes Alexandre. Vai estar concorrendo, então, a contrafilé, linguiça, panceta, frango, queijo coalho, pão de alho, tem até carvão, refrigerante e cerveja. Então não dá para perder essa. E ainda tem que marcar mais 5 amigos no comentário dessa foto oficial. Paulo, legal. 15 segundos.
Agradeço mais uma vez de coração, obrigado, que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, né? Se for em festa, melhor ainda, eu garanto. Rafa, fica com Deus. Obrigado por essa oportunidade.